Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Estamos começando essa semana e vamos partilhar hoje a palavra do Evangelho, nessa 9ª semana do Tempo Comum, Marcos 12, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará sua vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Hoje, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos coloca diante dessa cena onde o Senhor Jesus começa a falar do mistério da sua própria pessoa e da história da salvação por meio de uma parábola, ou seja, por meio de uma história que traz uma imagem que pode ilustrar o ensinamento que o Senhor quer transmitir. E a parábola de hoje é a parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus fala de um homem que plantou uma vinha e cercou-a de cuidados e carinhos. Mas ele deu essa vinha a alguns que deviam fazer com que ela produzisse frutos. Ele arrendou a sua vinha a um grupo. E, no entanto, todas as vezes que ele mandava algum empregado à vinha para receber o que lhe era de direito, ou seja, para encontrar frutos nessa vinha, o que acontecia era que esses empregados eram espancados, mortos. E, por fim, o dono da vinha enviou o seu próprio filho, o herdeiro, pensando que talvez a ele os arrendatores da vinha poderiam dar ouvidos. Mas nem mesmo a esse eles deram ouvidos. Ao contrário, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Com essa parábola, Jesus quer ilustrar a história da salvação. A vinha plantada por Deus é o próprio povo de Israel, o povo escolhido, que deveria ser no mundo sinal do reino. O reino não pertencia exclusivamente a eles, mas eles deviam administrar a graça que receberam do Senhor. E o Senhor continuamente enviou na história da salvação os profetas para procurar os frutos que esse povo devia produzir. E os profetas foram perseguidos e mortos. E por fim, o próprio filho que ele enviou foi também morto, fora da vinha, fora da cidade de Jerusalém, crucificado como se fosse um malfeitor. E ele, a pedra rejeitada, tornou-se a pedra angular. Nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal, aquela que dá sentido a todo o edifício, aquela que sustenta toda a construção. Deixemos que na nossa vida Cristo seja essa pedra angular, que possa ser Ele a dar sentido à nossa vida, que possa ser Ele a sustentar a nossa existência, assim como é Ele que dá sentido e que sustenta o edifício que é a igreja. Receba hoje a bênção do Senhor e que ela chegue até você e a sua família como um novo Pentecostes. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.